gente, como vocês estão nesse domingo? Hoje temos uma senhora indicação, porque embora seja lido do Jumaço, podia ser, assim, indicações pra abril. Porque todos os livros que eu li foram de 4 estrelas pra cima. Todos não, 98,9% foi de 4 estrelas pra cima. E aí eu tô super empolgada pra contar a vocês quais foram esses livros. E assim, como foram 9 livros, eu vou separar por timezinho aqui embaixo. E daí, se vocês gostam de conteúdo literário, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra um amigo, porque é por indicação. Também me segue nas redes sociais, porque eu estou fazendo conteúdo literário nas redes sociais, finalmente. No Instagram eu tô falando muito sobre livros e tá muito legal, porque, por exemplo, o primeiro livro enchi o saco, a paciência de vocês no Instagram falando dele, então vai ser muito bacana se vocês me seguirem no Instagram pra poder acompanhar todo o meu roteiro. Enfim, vamos pros livros. O primeiro livro desse mês também é o livro da primeira autora negra a ganhar o prêmio Nobel. Eu tô falando da Toni Morrison, de O Olho Mais Azul. E assim, esse é um livro pesado que vai ter gatilho pra estupro, pra pedofilia, agressão, racismo e machismo. A história vai falar a vida da Pécula, mas não vai ser narrada por ela. Uma das partes essenciais desse livro é que a gente vê a Pécula pela perspectiva que ela se vê, pela perspectiva dos outros. Quem narra a história é Cláudia, que assim como ela é uma criança e assim como ela é inocente. A gente sabe que a Pécula mora com o irmão e com os 2 pais que são extremamente agressivos. Enquanto a Pécula é muito retraída, o irmão é rebelde. Ele odeia o próprio pai por coisas que a gente consegue entender. Tem empatia por eles dois. Até por outras pessoas na história. A história não vai falar só sobre a Pécula, também vai contar a história do pai da Pécula, de outros personagens. E é uma daquelas histórias que faz o nosso peito doer, porque, assim, não é pela Pécula uma personagem fictícia. É por saber que existem milhares de pessoas passando pelo que ela passou e a gente não pode fazer muita coisa por isso. Mas é sempre importante lembrar, sempre importante ler, porque também dói as pessoas que concordam com coisas que são ruins, que são erradas, que estão nesse livro. Acho que uma coisa excelente retratada pelo livro é o racismo do negro pro negro. Porque, assim, ele fala sobre perspectiva, sobre como nós nos vemos pelo olhar do outro, como tudo que recebemos de nós mesmos vem de outra pessoa. A Pécula, ela é chamada de feia todo dia, tem o seu corpo, sua pele, seu rosto, seu cabelo falados como se fossem coisas ruins, falados de forma pejorativa. A Pécula sofre muito, então o que ela vai olhar, o que ela vai falar sobre outras pessoas parecidas com ela? Ela não vai ter essa autoestima pra falar que pessoas que parecem com ela são bonitas, embora talvez ela realmente ache que são. É uma coisa que a gente vê muito nesse livro, chamam a Pécula de menininha feia, muito. E aí ela ora fervorosamente todo santo dia pra ter olhos azuis. É impactante também, lendo esse livro, é que pode ser um meio biográfico, porque a Toni falou que um dos motivos dela ter feito esse livro é porque alguém, eu não me lembro se era mulher ou homem, falou pra ela que sempre quis ter olhos azuis. E é uma coisa que retrata nesse livro, é uma coisa que é bem fixa, é pesada nesse livro. Eu achei fantástico a forma que retrata como uma autoestima afetada pode corromper toda uma geração. Mas o livro se passa nos anos 40 e as coisas não são fáceis hoje em dia, imagina nos anos 40. É um livro que eu dei 5 estrelas, mas sinceramente eu queria dar 1000. O segundo livro que eu li nesse mês foi Confissões da Kanai Minato. Não sei se fala assim, mas eu vou chamar ela de Minato porque é o nome do pai do Naruto. A Minato, ela é doida. Li 2 livros dela esse mês. E esse, em específico, explodiu a minha cabeça, porque embora ela seja doida, ela é genial. O que acontece? A gente vai ter uma professora, que é a Yuko, e ela vai estar se despedindo da turma porque a filha dela morreu e ela acha que ela não deve ser mais professora. Só que ao longo dessa conversa, desse monólogo dela, ela fala que sabe quem matou a filha dela e que se vingou. Ela se vingou de crianças de 13 anos. Os assassinos estudavam naquela sala onde ela estava fazendo esse grande monólogo. De início a gente pensa que vai ser uma coisa meio investigativa, mas aí ela já solta o nome dos assassinos, já fala que se vingou, já fala o que aconteceu, quem morreu, e aí você fica assim, 10% do livro? O que vai ter no resto? Mas teve muita coisa no resto. Cada capítulo vai ser a perspectiva de um personagem. Ou seja, a gente vai ter a perspectiva dos assassinos, das mães dos assassinos, pessoas envolvidas, da Yuko, que é a primeira. E assim, no final, a gente tem a cabeça explodida. E assim, é chocante. Eu dei 5 estrelas nesse livro justamente porque me prendeu. E assim, leiam, porque é doido. O terceiro livro que eu li foi Tudo que Acontece Aqui Dentro, que vai fugir um pouco de tanta
dor, mas não muito, porque vai falar sobre fim de relacionamento. E esse relacionamento específico, tipo aqueles que a pessoa vai deixando de gostar de você o suficiente pra não querer mais estar com você. E é um livro muito bonito, é um livro que fala sobre superação. Estamos todos os dias ali com ele, superando ela a cada dia. Embora seja um livro muito bonito, eu dei 4 estrelas ao invés de 5, porque em algum momento aquela história me pareceu obsessão. Por quê? São 3 meses. 3 meses. Ele tá falando de um relacionamento de 3 meses que acabou em 3 meses. E daí eu achei um pouco obsessivo, porque parecia uma coisa de 1, 2 anos. Quando ele falou 3 meses, eu fiquei assim, ué? Oxi. E daí eu não gostei muito disso, não. Não que você não deva viver o amor intensamente. Você deve se apaixonar perdidamente em 3 meses, mas você não deve sofrer por aquilo que nem existe. Tipo assim, 2 dias pra se apaixonar pela pessoa, não é assim, não é assim. Ela pode ser um psicopata. Acabei de sair de uma história de psicopata pra essa, então você tem que pensar nisso. E também uma coisa que eu não gostei, que é muito repetitivo, só que eu acho que isso é proposital. Talvez eu tivesse gostado mais da história se eu tivesse passado por uma separação agora. E aí ela me acolheria de forma melhor. Só que como eu não passei, eu acho que eu tirei essa 1 estrela mais por mim do que pelo livro. É um livro excelente, eu só não gostei desses 2 pontos. O 4º livro que eu li é Meu Pé de Laranja Lima, e assim, eu dei 4,5 estrelas. Todo mundo dá 5, mas eu vou dizer um ponto aqui que eu achei que faltou, tal. Isso pode ser loucura da minha cabeça também. Meu Pé de Laranja Lima é uma história que é muito pesada. Mas é muito fofinha e é muito bonita também. Vai falar sobre Zezé, que é um menino que tem uma vida muito pobre. Ele mora com mais 2 irmãos e os seus pais. Eles têm que se mudar da casa deles por causa do acúmulo de dívidas que acabou acontecendo. E aí eles vão pra uma casa que tem 3 árvores. E o Zezé acaba ficando com um pezinho de laranja lima que, embora no início ele não tenha gostado muito por ser pequeno, ele depois foi se apegando demais. E o Zezé é uma daquelas crianças bem traquinas, sabe? Que bate, que quebra as coisas, destrói. Ele é meio serelepe. E no meio dessas traquinagens todas, ele conhece o Portuga. Ele e o Portuga vão ser os personagens principais. O Zezé vai ser o principal, mas o Portuga é muito relevante na história. E assim, eles começam a desenvolver uma relação muito bonita. E a história acaba girando em torno disso. Vai falar sobre muitas coisas, principalmente da miséria e da recessão que aconteceu naquela época. Muitas famílias estavam passando pelo que o Zezé passou. O Zezé, ele tinha dinheiro antes, ele só passou a não ter mais. E eu acho que isso é uma das coisas que pesam muito nele. Ele não entende, por exemplo, por que ele não tá ganhando presente de Natal. Ele não foi um bom menino. As pessoas dizem tanto a ele que ele não é um bom menino que ele acabou absorvendo isso demais. E aí ele começa a fazer traquinagem sem saber exatamente o motivo. Sem saber o porquê as pessoas mandam ele fazer. Ele faz porque ele absorveu que ele era uma pessoa ruim. 2 cenas favoritas minhas do Meu Pé de Laranja Lima é ele falando com a árvore e ele falando sobre o Natal, sobre porque ele não tá ganhando presentes como todas as outras crianças, sobre ele se achar uma criança ruim. Eu achei essa parte muito boa de como o que você fala pra uma criança realmente ela absorve, porque é um disco rígido, né? E daí é uma história muito linda e muito pesada. Eu dei uma choradinha assim, mas não saiu lágrimas, foi a chorada interna. Eu dei 4,5 estrelas ao invés de 5 porque eu não gostei muito de como fala dos pais dele. O Zezé, ele apanha demais, mas é um livro dos anos 60. E nessa época, querendo ou não, era muito comum, foi o que os pais deles receberam e é o que os pais dele repassam pra ele. Só que eu não gostei da demonização dos pais dele, mais ou menos, não sei. Eu só achei que devia ter mostrado um pouco mais do lado dos pais dele. Era uma família que tinha alguma coisa, passou a não ter nada, passou a estar em estado de miséria, não podiam dar nada aos filhos e isso pesava pra eles. Os filhos não sabiam o valor das coisas, então quando o Zezé quebrava alguma coisa ou destruía alguma coisa, irritava os pais que estavam em um momento delicado, ele acabava por apanhar. E aí eu achei que podia mostrar o lado dos pais, não pra gente concordar com a agressão, mas pra gente entender o lado deles também. Bom, é uma opinião minha, eu não acho que talvez isso não é uma regra, é uma opinião minha. Eu acho que devia ter mostrado um pouquinho dos pais do Zezé também, porque as coisas não são tão simples assim. O 5º livro que eu li foi O Amor nas Quatro Estações, que é um daqueles livros lindos que falam do amor
genuíno, do amor leve, do amor livre, que é aquela paixão que, mesmo que seja rápida, é uma paixão ardente, sabe? É um livro lindo que fala de forma muito bonita e é muito leve, é uma leitura leve, uma leitura confortável. Eu acho que se você gosta desse tipo de leitura, você vai gostar demais. Foi realmente uma leitura que me agradou e, assim como o livro, a edição dele é linda, 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 linda. A editora arrasou. Tudo bate, sabe? Eu ouvi em audiobook, mas eu conheço o livro e ele é realmente lindo, a história é linda e não é exatamente uma história, é meio poema, eu não sei bem como é que chama esse livro e nem tudo que acontece aqui dentro. É crônica? Sei lá, cada página é um trechinho do dia, é isso, basicamente. Não sei como é que chama. Se você souber, põe aqui nos comentários. Lembrando que se você quiser comprar algum dos livros que eu falei agora, é só comprar no meu link da Amazon, porque não te custa nada. E a primeira compra ainda tem frete grátis. Se você tiver Amazon Prime, todas as suas compras têm frete grátis. E então, eu li uma coisinha... Uou! Acho que foram 10 livros agora que eu contei. Que agora vão ser 3, mas vai ser rápido, porque eu botei aquela caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando se vocês queriam que fizessem resenha da saga, vocês quiseram. Sombriossos. E assim, eu dei 3,5 estrelas pra Sombriossos porque você vai saber na resenha que vai sair daqui a 2 semanas. É uma história que até é legal, vocês vão gostar muito da resenha porque eu vou dizer tudo. E vai ter parte de spoilers, então fiquem ligados porque eu vou avisar. Agora, a gente vai pro 9º livro, pulando esses 3, que foi a saga de Sombriossos, que foi o Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray foi aquele livro que eu odiei, mas dei 4 estrelas, porque é complicado e eu vou explicar. Primeiro eu vou fazer uma resenha básica. O Retrato de Dorian Gray vai falar sobre o Dorian, que é um cara jovem, bonito, esbelto, e ele vai fazer um retrato com seu amigo Basil, que é um pintor. Ele pinta o Dorian de corpo inteiro. E depois de uma conversa muito deprimente, o Dorian fica muito triste e ele acha que o retrato vai ser jovem pra sempre, enquanto ele vai envelhecer a cada dia. E aí ele começa a detestar o retrato. Basicamente, ele vende a alma pra ser jovem pro resto da vida, e aí no final do livro você pensa, putz, a beleza não é tudo que importa. É um ponto essencial, mas qual foi o problema que eu achei no livro? Que eu detestei, que provavelmente o Oscar Wilde fez de propósito. Tem um personagem muito machista e tem o Dorian Gray, que é bem idiota. Eu acho que ele botou esse personagem, que é o Lord alguma coisa, não lembro mais o nome, Henry, eu acho, justamente pra ser um personagem daqueles que é tipo Dom Casmurro, e que você sabe que ele tá falando um monte de coisa, mas que você fica assim no fundo, sei, deve ser verdade. Só que foi muito pesado pra mim, eu não gostei muito de tanta frase machista. É sério, toda vez que ele falava mulher, dava vontade de morrer. E ele e o Dorian, os dois idiotas, toda frase que eles falavam me dava uma vontade, leva vontade de entrar no livro e dar uma lição de moral, falar, senta aqui que eu vou falar sobre a vida com você. E eu acho que esse realmente foi a proposta do Oscar Wilde, porque embora, se você tirar de contexto, vai parecer um livro muito machista, se você tirar de contexto, vai parecer que o Oscar Wilde é muito machista. Mas eu entendo que o que ele quis dizer, por conhecer ele e saber que ele apoiava na época dele, que era uma época difícil, o movimento feminista, por conhecer ele, eu sei que o que ele quis dizer foi, esses personagens são idiotas, tudo que eles falam é muito idiota. Essa proposta seria interessante se eles não fossem tão convincentes. Os personagens, por terem aquele ar de eu sei tudo e tudo que eu falo é verdade, passa as coisas que eles falam como se fosse verdade. É sério. Dá uma leve irritada. E então eu não gostei disso. Eu senti que eu não precisava ler aquele livro. Se não fosse audiobook, eu nem teria terminado. Porque tinha momentos que eles falavam umas coisas na frente de uma mulher mesmo. E assim, mas não é só porque o livro é clássico e antigo que eu tenho que ler, sabe? Se não faz bem pra mim, por que eu vou ler? Não gostei. Posso deixar a lista de frases que tem no livro, que são bastante machistas. Lembrando que eu não acho que o Oscar Wilde seja machista, não é isso que eu estou falando, porque tudo que eu sei dele é que ele apoiava as mulheres. Mas se o que ele quis passar no livro não ficou tão claro, não ficou tão explícito, não sei se é uma grande ideia, não é uma boa ideia. Eu me irritei, não gostei, mas o livro quer passar uma mensagem boa, mas eu não gostei desse ponto, mas... É realmente irritante as frases, não gostei disso não. O último livro é Penitência. Penitência também é da Kanai Minato e esse é tão doido quanto o outro.
Esse também é um thriller psicológico, mas dessa vez não serão crianças assassinas. Imagine que você tem 8 anos e tá com mais 4 amigas brincando na escola. Naquela época, naquela cidade do Japão, era normal que as crianças ficassem brincando na escola por horas, até de noite, segundo a escritora. E aí chega um estranho e fala pra você: vamos ali fazer um negócio no vestiário, mas só pode ser um de vocês, hein? E aí você faria o quê? Provavelmente chamaria a polícia, chamaria a sua mãe ou sairia correndo, gritando. Coisas inteligentes a se fazer se um estranho fizer essas coisas. Como a autora mesma fala, naquela época e naquela cidade do Japão não tinha porquê das crianças se assustarem. Não tinha... Nenhum adulto tinha falado pra elas antes pra tomar cuidado com estranhos, pra não falar com estranhos. Então, ao invés de sair gritando, correndo, elas fizeram o quê? Competiram entre elas pra saber quem iria com o estranho pro vestiário fazer alguma coisa. Pra elas era ajudar ele a fazer alguma coisa também, né? Elas não sabiam o que ia acontecer. Exatamente. Elas sabiam que era pra ajudar com alguma coisa. A Emily vai. E as outras 4 meninas entram em desespero quando acham o corpo da Emily. Eram crianças achando o corpo de outra criança. E a mãe da Emily entra em choque de raiva quando percebe que nenhuma das 4 meninas vai identificar o assassino. Ela promete para as 4 meninas que se elas, crianças, não achassem o assassino, não falassem pra polícia quem era o assassino até a prescrição do assassinato, ela iria se vingar. E as 4 meninas cresceram paranoicas, doidas. E aí começa a acontecer uma série de coisas assim que você fica... O quê? Que é bem loucura, provavelmente nunca quer acontecer, mas vai que acontece. E é igual ao primeiro livro, no efeito borboleta, e também é igual ao primeiro livro, cada capítulo vai ser a perspectiva de um personagem, e é simplesmente genial do início ao fim. Também tem 5 estrelas em Penitência, eu achei fantasticamente doido, fantástico, genial. Mas a Minato, ela precisa ir pra um psiquiatra urgentemente, igual o Stephen King. Os dois precisam ir pro psiquiatra. Não vou falar que o George R. R. Martin também não precisa, ele precisa. A maioria dos escritores são doidos de thriller. Esses foram os meus 10 livros de março. E eu ouvi todos eles em audiobook. Menos esse daqui eu terminei. Porque eu perdi meu óculos. Aí eu decidi que eu não ia ficar sem ler em março. Baixei o audiobook, peguei o teste grátis do Storytel e ouvi muitos e muitos livros. Ouvi 10 da metade de março pra cá, porque assim, eu peguei no dia 14 e acabava o teste dia 30. Eu achei a experiência fantástica e é um pouco mais difícil do que a gente pensa, que é só sentar e deixar a história passando, porque você desfoca muito rápido, você tá assim ouvindo e aí, olha só, uma mosca, e aí você desfoca. Mas eu achei realmente a experiência muito boa depois que eu aprendi quando eu deveria ouvir, quando eu poderia focar na história. É uma experiência com atores excelentes. O Meu Pé de Laranja Lima mesmo foi uma coisa linda de se ouvir, tinha até a musiquinha de fundo. Foi realmente maravilhoso. Se vocês quiserem assinar o Storytel, assinem. Eu indico demais. Nem todos os livros são em português, mas como eu selecionei só português, acredito que a variedade em inglês seja gigantesca se você quiser aprender inglês por audiobook. Se você quiser melhorar seu inglês por audiobook, vai ser show, vai ser fantástico, porque realmente é muito bom. E agora se inscreve se você gostou, se curte pra dar apoio ao canal, curte pra mostrar que você gostou, pra mostrar que você entendeu. Se fez sentido pra você, comenta aqui embaixo qual livro você mais gostou, qual livro você me indica pra eu ler em abril. E eu espero que todos tenham um mês incrível, que abril seja um mês maravilhoso pra todo mundo, de leitura da vida mesmo. E até o próximo vídeo.